Esquerda. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Tenho alguma dificuldade em criticar a posição do PSD neste debate orçamental, até porque ainda não o percebi, mas dá uma sensação que não acredita no que propõe, propõe aquilo em que não acreditam e aquilo que acreditam não podem propor. E, portanto, não perderia muito mais tempo com isso. Sobre o orçamento, penso que já podemos dispensar avaliações mais genéricas. É reconhecido que este orçamento, isso ficou visível nas audições que aqui fizemos, que este orçamento acontece num contexto de crescimento económico e de criação de emprego e que esse crescimento económico, essa criação de emprego se deve à política de proteção de rendimentos, de redistribuição de rendimentos, de aumento do salário mínimo nacional, de travão a novas formas de liberalização de despedimentos. E ainda bem que o fizemos, Sr. Ministro. E atrevo-me a dizer, ainda bem que o Sr. Ministro se deixou convencer tantas vezes, ou nós fomos capazes de o convencer tantas vezes, de medidas que não teriam ido para a frente e que hoje se provaram acertadas do ponto de vista da recuperação do emprego e da economia. E também é reconhecido que, em boa parte, é ao crescimento económico que se deve a consolidação orçamental. Mais uma vez prova que foram medidas acertadas, estas de devolução de rendimentos e de aumento do salário. E também reconhecemos à partida que este caminho, que nos parece correto, continua no Orçamento de Estado de 2019 com medidas que são muito importantes. O aumento das pensões, a redução das propinas, um passo nas reformas antecipadas, não é todo o caminho, é um passo. O aumento de apoios sociais, a descida do IVA da cultura, que eu espero que seja apenas para a cultura, e a descida da fatura de eletricidade, que não se fará unicamente pelo IVA da potência contratada, mas que nós esperamos que possa ser alargado para os níveis da tarifa social 6.9 kVAs. Mas isto não quer dizer que não exista neste orçamento matéria de preocupação e matéria de preocupação para o futuro, e que foi colocada de forma muito evidente pelo Conselho Económico e Social, que me parece que reflete de alguma forma uma pluralidade de opiniões que existe na sociedade portuguesa. E é o SES que se interroga sobre os efeitos que este ritmo de contração do déficit pode ter sobre outros desafios do país e sobre desafios futuros do país. Sr. Ministro, é evidente que já toda a gente percebeu que o Governo inscreve uma meta para cumprir outra e que faz este exercício à custa de investimento público e de despesas que são necessárias para o país. E já toda a gente compreendeu isto, não é mais possível dizer de outra forma. O Conselho Económico e Social diz sobre o investimento público que o histórico passado destes 3 anos leva-nos a ter fundadas dúvidas sobre se estes valores inscritos no orçamento vão ser efetivamente concretizados. E conhecendo este histórico, eu diria que há fundadas dúvidas não apenas sobre investimento público, mas sobre outras despesas. O que está aqui em causa, ao contrário do que diz o deputado Duarte Pacheco, não é sobre se haverá cortes face àquilo que foi executado no passado. Nós sabemos que esses cortes não irão existir. A questão aqui é de saber se os reforços orçamentais serão efetivamente gastos e em que medida é que serão efetivamente gastos. E nós sabemos que uma parte desses reforços orçamentais que todos os anos são aprovados, não chegam a ser gastos. E queremos saber porquê. Porque poderia ser por um deslize orçamental, uma necessidade de última hora, porque o déficit estava fora de mão. Mas depois vamos ver o déficit, e o déficit fica sistematicamente além da meta que era possível conseguir. Em contabilidade pública, são 1.200 milhões em 2016, são 2.000 milhões em 2017, voltam a ser 2.000 milhões em 2018. E o Sr. Ministro conhece a fábula do Pedro e do Lobo. É que cada ano fica mais difícil aceitar a justificação que não há margem. No primeiro ano diz que não há margem e a margem aparece. No segundo ano não há margem e a margem aparece. No terceiro ano não há margem e a margem lá está. E é difícil perceber porque é que há margem para déficit, mas não há margem para contratar profissionais para o INEM. E há margem para déficit, mas não há margem para contratar psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde. E há margem para déficit e não há margem para medidas que apoiem mais a cultura. E há margem para déficit, mas mantém-se déficit na justiça. E isto é transversal, independentemente dos reforços que já foram feitos e nós assumimos que foram feitos. E é por ter dificuldade, e tenho muita dificuldade em compreender esta prioridade sobre o que é que são os desafios que o país enfrenta para o futuro. E fica mais fácil compreender quando o Sr. Ministro aqui disse
que a primeira vez que um governo não cumpriu um compromisso com o país e com os portugueses foi em 2015, quando o saldo estrutural ficou acima do permitido e o país enfrentou um processo de sanções. Eu acho que o Sr. Ministro está a confundir compromissos com os portugueses com imposições de Bruxelas. Deixe-me dizer que a primeira vez que um governo não cumpriu compromissos com os portugueses foi logo em 2011, quando cortou salários e apoios sociais. E esses compromissos continuaram a ser rasgados na legislatura a seguir, quando foram rasgados compromissos constitucionais de cortes nos salários, nos apoios sociais e nas pensões. E, portanto, acho que não é possível, e o Sr. Ministro não faz bem, em confundir uma campanha de déficit zero com compromissos com os portugueses. E ainda há compromissos nesta legislatura que têm que ser cumpridos antes de antecipar quais vão ser os compromissos do futuro e de próximas eleições, porque há nesta legislatura compromissos que devem ser cumpridos, a começar por valorização de serviços públicos e de despesa e de investimento em serviços públicos. E queria perguntar-lhe, com toda a clareza, para que possamos também desmistificar esta questão, sobre cativações, que o Sr. Ministro nos pudesse avançar qual foi o valor inicial em 2018, recordar o valor inicial em 2018, quer na Lei de Orçamento do Estado, quer no Decreto de Execução Orçamental, que nos avançasse qual é o valor executado à data, que nos avançasse qual é o valor que se prevê executar até ao final de 2018 e que nos avançasse qual é o valor inicial das cativações para 2019, já inscrito na Lei do Orçamento do Estado, que já é possível calcular. Também gostava que o Sr. Ministro nos respondesse sobre o compromisso de regularização de precários. Há 13 mil pareceres positivos, eu aguardarei para que o Sr. Ministro não perca nenhuma questão, há 13 mil pareceres positivos, mas não há concursos abertos. E nós passamos pela situação de ter aqui a Ministra do Mar a dizer que, apesar de haver pareceres positivos, os concursos não foram abertos porque não há descativação de verbas das finanças. É uma história recorrente. O Sr. Ministro entende que não, abanará a cabeça como é costume. A verdade é que os restantes ministros vêm aqui e é isso que dizem. E sabemos que na RTP há casos que não foram homologados porque as finanças não aprovaram. E nós queremos saber porque é que há pareceres positivos e não estão a ir para a frente as contratações. Há outras questões da função pública que a deputada Isabel Pires irá colocar a seguir. Eu gostaria de colocar mais um conjunto de questões sobre a banca. O Sr. Ministro, de certo, se lembra de debates que tivemos aqui sobre o sistema bancário e em que discordámos profundamente das opções para o Banif e o novo banco. O Sr. Ministro garantiu que injetar 2 mil milhões, mais de 2 mil milhões no Banif estancaria o problema e entregá-lo ao Santander e garantiu também que aquilo que estava a fazer ao novo banco não era uma garantia pública, muito dificilmente iria ser gasto. Temos um cenário diferente hoje. E eu gostaria de lhe perguntar que fizéssemos as contas, a quanto é que já foi injetado no Banif no passado, ou nos veículos do Banif, e quanto é que se prevê injetar, quanto é que já foi injetado no novo banco e quanto é que se prevê injetar, e também, e termino, Sr. Presidente, relativamente à Parvalorem, bem sei que é uma herança pesada da má gestão que PSD e CDS fizeram das questões da banca. Há duas coisas que nos preocupam. Há uma auditoria da IGF que nos diz e aponta erros de gestão na Parvalorem pela administração que foi nomeada pelo governo PSD e CDS, erros gravíssimos, e está a ser dinheiro injetado aqui. Era importante perceber o que é que está a acontecer. E, por outro lado, os trabalhadores que estão a ser alvo de um despedimento coletivo, que não viram os seus direitos respeitados, e o que é que está a ser feito pelo Governo para respeitar os direitos destes trabalhadores da Parvalorem. E termino. Muito obrigada, Sr. Deputado.